Olá! As atividades 14 a 17, elas dizem respeito à variação geométrica. O que significa isso? Significa o seguinte, eu vou construir algum tipo de elemento geométrico, por exemplo, um triângulo, um retângulo, fazer variar um dos lados e aí então verificar qual relação funcional existe entre essa variação de lados e a variação da área. Bom, então vamos lá. Primeira atividade diz o seguinte: a gente vai investigar a variação da área de um triângulo quando um dos lados varia. Então, para isso, tem uma receitinha aqui que a gente deve seguir. A gente vai construir um triângulo retângulo ABC de catetos AB igual a A e BC igual a B. Então, vamos lá. Pegar aqui o GeoGebra. Nós vamos, então, criar um triângulo retângulo. Para isso, eu vou pegar dois controles deslizantes. Um de número A, que vai variar de 0 a 10, por exemplo, e outro B, que também vai variar de 0 a 10, tá? Eles vão ser os lados, os catetos do triângulo retângulo que eu quero construir. Então, eu vou dizer aqui que um dos lados, por exemplo, o lado A, vai valer 3, 4, por exemplo, pode ser, e o lado B vai valer 3, tá? É só para começar. Então, eu vou pegar aqui segmento com comprimento fixo. Comprimento do primeiro lado vai ser A, certo? Comprimento do segundo lado vai ser B. Então, para isso, como é um triângulo retângulo, eu vou fazer aqui a partir do B uma perpendicular, uma reta perpendicular aqui, e vou utilizar a ferramenta círculo, dado, centro e raio, para determinar o outro lado do retângulo, do triângulo, no caso, lado B, né? Então, aqui vai ser o ponto de interseção, que vai ser o C, e aí aqui eu construo, então, o triângulo ABC, que vai ser esse triângulo rosa aqui. Vou limpar aquilo que eu não quero que apareça, né? Esse segmento, essa reta, esse segmento também não preciso dos rótulos aqui. Pronto. Feito isso, então, eu tenho um triângulo retângulo, cujos lados medem A e B, né? Se eu modificar aqui, eu tenho o lado A e tenho o lado B, ok? Certinho, bonitinho. Tá? Vou deixar em 4 e 3 aqui só para a gente ter uma referência. A segunda parte do exercício pede para marcar um ponto livre, X em AB, e um ponto Z em BC, tal que esses segmentos sejam perpendiculares. Então, vamos fazer isso. Opa, aqui. Vou marcar um ponto livre aqui, que eu vou chamar de ponto X, certo? E vou marcar um ponto, então, Z em AC, só que aqui eu preciso pegar a reta perpendicular, então, para marcar este ponto Z aqui. Opa, ponto Z aqui, tá? Então, observem que agora a gente tem um retângulo, um triângulo AZX, que eu vou pintar aqui de uma outra cor. Vou colocar ele aqui em azul, um pouquinho mais forte para ele aparecer melhor, tá? De novo, eu não quero que apareçam os rótulos. O exercício pede para usar os recursos do software para exibir o comprimento e a área, tá? E movimentar o ponto X ao longo de AB e observar a variação da área AZX. Então, vamos lá. Vou medir, então, aqui, vou verificar o tamanho desse segmento. Ele chamou aqui de segmento I. Eu vou pedir aqui nas propriedades para exibir no rótulo, em vez do nome, o valor, né? Por exemplo, ali ele ficou sendo 2, né? Esse aqui é o tamanho. E aí a gente vai vir aqui e vai determinar a área desse, a área DZXA. É 1,49. Então, o que eu vou observar aqui? Eu vou movimentar o ponto X e verifico o seguinte: conforme eu movimento o ponto X, a área do triângulo ZXA também varia.
Então, é exatamente isso que eu estou querendo investigar. Qual é a função que relaciona o comprimento AX aqui com a área ZXA? Como é que a gente verifica isso? Para fazer isso, eu vou exibir a janela de visualização 2 e vou criar um ponto que vai me dar exatamente essa variação. Observem, se eu quero que esse ponto descreva a variação de quando o x varia, a x varia em relação à área, o meu x deste ponto que eu vou ter que criar aqui, desse ponto P, é exatamente o segmento I. Esse é um ponto, né? Então tem coordenadas I, e a coordenada f de x é exatamente a área do triângulo, que é me dada por T2, tá? Então eu vou vir aqui, vou botar uma corzinha diferente, aumentar este ponto, tamanho, e aí eu verifico o seguinte, ó, quando eu movimento o x, eu descrevo uma função. Vou habilitar o rastro aqui para a gente poder enxergar a cara dessa função. Olha só, aqui está essa função, tá? Parece que é uma função quadrática, mas como que eu consigo determinar qual função quadrática é? Bom, para determinar qual função quadrática é, a gente observa então o seguinte, tá? A gente está investigando a variação da área de um triângulo quando um dos seus lados varia. Bom, então eu estou exatamente nessa situação. Eu tenho um triângulo retângulo maior, cor-de-rosa, e eu tenho um triângulo menor, azul, tá? E eu preciso de uma relação que de uma função que relacione a de x e este comprimento x. A de x é a área e o x pequenininho é o comprimento y. Eu já sei que dá uma função, porque a gente já viu lá, né? Então, observem o seguinte. Eu posso fazer uma relação aqui de proporcionalidade. Ou seja, a área do triângulo azul vai estar para a área do triângulo rosa, assim como esse comprimento x, que é AX aqui, vai estar para o comprimento AB, que é 4 mas isso elevado ao quadrado. Porque tem aquela história, né, que a área varia com o quadrado do comprimento. Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. A área AX, que é a área azul que eu não conheço, né, ela está para a área do triângulo cor-de-rosa, que é 3 vezes 4 dividido por 2, e isso aqui é igual ao quadrado do x sobre o quadrado do 4, né? Bom, então, fazendo as continhas aqui, eu tenho esta relação. Então, a função que aparece, aquela função vermelhinha lá, é exatamente essa função aqui, 3x ao quadrado sobre 8. Mas observem que para mim o 3 é o b. Então vai ficar o quê? B vezes x quadrado sobre 8. Só que o 8 para mim é 2 vezes o a, né? Então por que eu fiz genérico assim? Porque quando eu modificar o a e b, vai modificar também aquela função. Bom, só que aqui eu quero que ela apareça só na janela de visualização 2. Então, eu tenho que vir aqui e clicar só na janela de visualização 2, tá? Bom, então, quando eu variar o x, né, ela vai ficar exatamente em cima aqui. Olha só que legal, né? E se a gente quiser limitar, observem que ela vai variar de 0 até, no máximo, a área do triângulo T1, né? Então, eu posso marcar aqui, eu posso fazer essa variação dessa função. Então, eu posso vir aqui e pedir função, a função para mim ali é a p de x, o valor inicial é 0 e o valor final é exatamente o valor do triângulo T1. Eu posso fazer essa relação, tá? Então, só que eu tenho que de novo vir aqui marcar para ela aparecer só na janela de visualização 1, tá? Então, observem que
a gente tem exatamente a função que a gente quer, né? Que é essa variação aqui, que vai me dar lá daquele triângulo. Opa, só que é T1, que estranho, ela tá indo até a metade. Ou eu botei T2? Deixa eu olhar aqui a função Q. O que eu fiz de errado aqui? T1 é o T1 mesmo, né? É o triângulo 1. Que estranho. Ah, sim, porque é o 6, é T1 sobre 2. Tá, é a metade. Não, também não é a metade. Deveria ser T1, porque é o máximo da área, né? Tchum, tchum. Por isso que vocês fazem falta. Uma aula, a gente poderia ver, na verdade, ele tá indo até 4 aqui. Ah, claro, é até o A. Tá bom, tá certo. Até o A, não tem sentido mesmo. Tá? Ok, agora sim. Certo? Quando eu modificar aqui, ele vai modificar lá e ele vai estar indo até o A. Ó, então, se eu modificar aqui, observem que vai modificar lá também, ó, tá? Posso dispensar essa aqui, posso modificar o x aqui, ele vai fazer essa variação. Aí vocês podem perguntar, tá, por que que não é o T1, por que que é o A? Bom, aí fica para vocês pensarem e a gente responder junto depois numa aula síncrona, tá, pessoal? Então tá ok. É isso aí. Esta aqui acabou. Aí nós temos as outras atividades também depois.